Esse é um assunto de extrema relevância. Estamos aqui tratando de uma lei que tem impactos sociais. Nós vivemos num mundo em constante transformação. Nós temos a atividade econômica para lastrear que pais de famílias possam sustentar os seus filhos. Nós temos a questão da mobilidade. Senhor presidente, gostaria de pedir, eu não sei o que aconteceu, mas deve estar acontecendo. Indique o orador na tribuna. Trata-se de projeto da autoria da vereadora Isabela de Roldão, cujo objetivo, para tornar claro para a população, é o de proibir na cidade do Recife o uso do serviço ou do tipo de serviço que venha a ser conhecido não apenas no Recife, mas pelo mundo inteiro como o sistema chamado Uber. Então, há uma proibição. Eu presumo que todos aqui sejam taxistas e estão aqui, talvez, para apoiar o substitutivo do vereador Ayrton Luna, que é quem nessa casa, com maior propriedade, se debruça sobre a questão. Esse projeto de lei de iniciativa da vereadora Isabela de Roldão, ele, portanto, versa para a proibição do serviço de Uber na cidade do Recife. Mas não é isso que nós vamos votar, porque houve um substitutivo, porque há também um projeto de autoria do vereador Ayrton Luna, que trata da regulamentação dos aplicativos. Então, o que vai ser votado aqui, nesta tarde, é da proibição, ou da regulamentação do uso do aplicativo na cidade do Recife. Esse aplicativo que permite que o serviço do Uber seja operacionalizado. Não sei se está claro para vocês. Eu perguntei se não sei se está claro. O fato é que uma coisa é proibir o serviço, outra coisa é administrar o aplicativo. Esta lei, eu vou ler aqui para ficar claro para todo mundo, o seu teor. Substitutivo. Artigo 1º. A operação, administração ou uso de software, aplicativo baseado em sistema de georreferenciamento destinado à oferta, contratação ou intermediação de serviço individual remunerado de transporte de passageiros, a ser anunciado, disponibilizado, requisitado ou executado no município do Recife, reger-se-á de acordo com o estabelecido nesta lei. Presidente, então o que esta lei está fazendo é regular o uso do aplicativo, a administração do aplicativo. Em sequência, em qualquer caso, a utilização dos aplicativos descritos no artigo anterior dependerá de registro e autorização junto à Prefeitura da cidade do Recife. Artigo 3º, vereador Marco Aurélio. O serviço oferecido pelo software aplicativo nos termos do artigo 1º só poderá ser prestado por motoristas e veículos com cadastros e autorizações vigentes junto à Prefeitura da cidade do Recife, sendo vedada a disponibilização de motoristas e veículos que não atendam às exigências da Lei Federal 12.468 de 2011, ou a legislação municipal que disciplina o transporte individual de passageiro. A operação ou administração do software aplicativo deverá transmitir aos órgãos de fiscalização a relação de dados de todos os motoristas e veículos cadastrados no seu sistema de banco de dados.
a realização do transporte remunerado individual de passageiro no município do Recife, em desconformidade com o previsto nesta lei, acarretará a aplicação de multas e sanções previstas no artigo 44 e 45 da Lei Municipal 16.856. Esse é o teor do substitutivo que nós iremos apreciar agora. Se cair o substitutivo, nós iremos aqui apreciar a lei, o projeto de lei de iniciativa da vereadora Isabela de Roldão, que proíbe. Não? Tudo bem. Então, só esse aqui, então, nós estamos discutindo na tarde de hoje. Ocorre que, assim como o disposto na lei de Isabela de Roldão, antes de passar a palavra para Ayrton Luna, o que estabelece a Constituição, vereador Marcos Menezes, é o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre, veja, compete exclusivamente, privativo aqui é exclusivo se a União não delegar, a União não delegou. Então só quem pode legislar sobre a matéria é a União. Vamos ver quais são as matérias. Inciso 4º, informática e telecomunicações. Isso aqui atinge em cheio o disposto nesse projeto de lei, ou nesse substitutivo de autoria de Ayrton Luna. Porque não compete a esta casa legislar nem sobre informática, nem sobre telecomunicações. Essa lei, ela tem um vício de inconstitucionalidade, ela é vício de constitucionalidade, ou seja, o projeto de lei é inconstitucional, porque mesmo se a gente quisesse, ela não pode ser aprovada aqui, porque essa matéria, só quem pode disciplinar é o Congresso Nacional. Só o Congresso Nacional pode legislar de matéria que diga respeito a telecomunicações. Isso é um óbice do ponto de vista da sua constitucionalidade. Está claro aqui, cristalino. Senhor presidente, eu pediria atenção novamente aos colegas, inclusive porque nós temos aqui uma plateia extremamente educada. O que está em jogo aqui é o futuro de muitos trabalhadores aqui, ou seja, eles vieram aqui porque estão interessados na matéria. Trata-se de uma matéria polêmica para a sociedade e a sociedade gostaria de ter a devida certeza de que esta casa abordou o tema de forma adequada. Então, o que está em jogo aqui, essa regulamentação, tem o óbice, que é da inconstitucionalidade por se tratar de matéria regulada na Constituição como privativa da União. Eu estava fazendo um exercício que era do ponto de vista da livre iniciativa. Suponhamos que qualquer um dos senhores quisesse participar de uma rede de aplicativos que fosse não para dirigir táxis, mas que fosse para dirigir um aposentado, uma pessoa idosa que precisa ir por um médico. E você tem seu próprio carro. E você, a partir do momento que tem seu próprio carro, que você presta um serviço privado e não público, porque como taxistas, eles são regulados pela lei federal. A lei do táxi, a lei 12.468 de 26 de agosto de 2011. É essa lei que regula a profissão dos senhores. Só quem pode ser chamado taxista são esses aqui, que estão previstos na lei. Pelo aplicativo, suponhamos que a gente desempenhasse um aplicativo que fosse para que qualquer um deles que quisesse comprar o seu próprio carro e viver de um aplicativo que pudesse fazer com que ele pudesse fazer um transporte individual de passageiros, não público, mas para levar uma criança à escola, para levar um pai de família a um médico, para levar alguém que precise de locomoção e não tem seu próprio carro, por essa lógica do projeto de lei, isso seria proibido. Veja, nós não estamos tratando aqui de transporte público. Esta casa só tem competência para legislar sobre transporte individual, aliás, sobre transporte coletivo de passageiros. Nós não temos competência, de acordo com a Constituição, está aqui previsto novamente
no artigo 22, parágrafo... Artigo 22, inciso 11. Compete à União legislar privativamente sobre trânsito e transporte. Só quem pode legislar sobre transporte é a União. Nós só podemos legislar de acordo com a Constituição no que é transporte coletivo de passageiros. Está previsto no artigo 30. Compete aos municípios organizar e prestar diretamente sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Então, o que nós estamos tratando aqui, e aí com toda a atenção do público presente, é se nós não estamos discutindo aqui se a lei é boa ou se a lei é ruim do ponto de vista dos serviços prestados por empresas, do ponto de vista da lógica do Uber. O que nós estamos discutindo aqui é, nós podemos legislar sobre a matéria? A resposta é não. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Não compete à Câmara Municipal legislar sobre transporte público, exceto o coletivo. Não podemos aqui legislar, portanto, sobre a matéria. O fato é que quando a gente trabalha transportes, nós temos o taxista, ele se enquadra em aquele que transporta passageiro individual. E a natureza é pública. Quem é taxista não pode recusar uma passagem, não. Não pode, porque taxista é público. E é o taxista, quem tem o serviço de táxi, que é o regulado pelo município que o autoriza o seu funcionamento, a sua atividade enquanto taxista em conformidade com a lei que eu acabei de mencionar. No caso que estamos tratando aqui, é que a lei ela é demasiado abrangente, porque ela trata de todos os transportes, todos eles individuais, coisa que nós não temos competência aqui, e a lei, ela versa sobre uma matéria que é proibida pela Constituição. Eu escuto com atenção o ilustre vereador Aerto Luna. Vereador André Regis, com muito respeito por Vossa Excelência, pela sua capacidade intelectual e conhecimento jurídico. Mas nós tivemos essa preocupação quando fomos elaborar o nosso projeto de lei. Estudamos, vimos e tivemos muito cuidado exatamente nessa questão da inconstitucionalidade. Só que a Lei 12.587 de 2012, a lei que institui as diretrizes da Política Nacional da Mobilidade Urbana, diz o seguinte, artigo 1º. A Política Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento da Política de Desenvolvimento Urbano, do que trata o inciso 20º do artigo 21 e o artigo 182 da Constituição Federal, objetivando a integração entre diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do município. Diz no seu artigo 12, o serviço de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, transporte individual de passageiros, deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade de serviço e de fixação prévia dos valores máximos de tarifas a serem cobradas. Isto está numa lei federal que institui o plano de mobilidade. Então, Vossa Excelência falou que a Constituição, se delegar poder ao município, o município pode fazer. Então, nós entendemos que, através desse artigo, ele está dando esse poder ao município legislar, sim, sobre a matéria. Esse é o nosso entendimento. Então nós entendemos que compete, sim, ao município legislar
sobre a matéria, quando ela diz deverão ser organizado, disciplinado e fiscalizado pelo Poder Público Municipal. O projeto de lei nada mais é de que disciplinar e fiscalizar o serviço que está em hora em tela aí, no projeto. Então nós não vemos, e respeito a opinião de Vossa Excelência, mas não vejo inconstitucionalidade na matéria, porque existe uma lei federal que trata da legalidade da matéria. Bem, vereador Ayrton Luna, o obstáculo não foi superado. Primeiro, esta lei que Vossa Excelência menciona, ela trata de diretrizes. Ela não é uma lei complementar capaz, de acordo com o previsto no parágrafo único do artigo 22, para delegar. A delegação, quando ela é feita da União diretamente ao Estado, e na delegação vem exatamente o teor do que foi delegado, e não uma política, uma diretriz. Veja o que diz o artigo 22, parágrafo único do artigo 22. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas deste artigo. Não é o que se trata da lei que Vossa Excelência evoca. O que nós precisaríamos aqui, para que houvesse a delegação, seria a União delegar diretamente, coisa que não fez. Nós temos aqui, além do mais, Vossa Excelência deslocou a discussão da proibição do Uber para o uso de aplicativo. O que eu coloquei para Vossa Excelência aqui, que é um óbice intransponível, é que o artigo 22, ele estabelece que compete privativamente à União legislar sobre informática e telecomunicações. Telecomunicações significa comunicação à distância. O aplicativo é uma comunicação à distância. Ao invés de eu chamar o táxi que passou e pedir para ele parar, é utilizar uma ferramenta de um celular para pedir que o táxi me encontre. O que Vossa Excelência está regulando não é passivo de regulamentação dessa casa. Se fosse, nós poderíamos criar aqui uma lei para regular o uso do Instagram. Poderia ser regulado aqui o uso do Instagram. Poderia ser regulado o uso do Waze. Eu não estou entendendo o que é que o vereador reclama. Vereador. Vereador, eu estou reclamando que Vossa Excelência nunca respeita o tempo que lhe é dado na tribuna, sempre passa. E o presidente não, já lhe alertou 2 vezes, o vereador Jurandir estava aí, e ele disse que o tempo terminou. Vossa Excelência tem outras oportunidades. Bem, eu estou suficientemente nessa casa há bastante tempo para saber que as regras, quando são da sua conveniência, elas valem. Quando não são, Vossa Excelência repudia. Essa casa aqui já demos oportunidade ao vereador Carlos Gueiros de estender tempo, e Vossa Excelência, como presidente dessa casa, sempre, e foi essa discussão com o vereador Osmar Ricardo falou quando o tempo já tinha estourado. O vereador Jurandir Liberal falou depois que o tempo tinha estourado. Ninguém aqui reclamou. Agora, o vereador Carlos Gueiros, ele precisa aprender a ter modos. Não é compatível com o comportamento de um parlamentar sair como se fosse um homem louco do recinto, quando nem razão tem. Então, dessa forma, eu coloco, senhor presidente, que nós temos aqui uma decisão a tomar. Nós vamos aprovar um projeto de lei que tem vício de inconstitucionalidade. Eu escuto o vereador, se for possível, mas o vereador pode pedir para... Venha pedir para discutir. Eu não sou o único que posso discutir. Vereador, não cabe mais tempo. Presidente, pela ordem. Eu tratei Vossa Excelência da mesma forma que tratei Presidente, o vereador claro. Jurandir, permitindo, porque acho que a matéria é de extrema importância. No entanto,
Eu queria pedir a Vossa Excelência, seu tempo acabou e outros oradores querem falar. Então, presidente, antes de Vossa Excelência tomar a decisão, só um minutinho. Eu acho esse assunto de extrema importância. Em outros momentos aqui nessa casa, e Vossa Excelência é sempre ao lado de dar oportunidade ao contraditório, é um assunto importante que mexe com a vida de muitos trabalhadores dessa cidade. Isso é um assunto que eu imagino que a gente deve ouvir bastante o vereador André Regis, deve ouvir bastante o vereador Ayrton Luna e outros vereadores, para que a gente possa tomar uma decisão aqui com a consciência tranquila. Eu entendo o regimentalismo do vereador Carlugueiro, mas eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência, com a sua benevolência, que dê mais tempo a André, que dê mais tempo a Ayrton, para que a gente possa ouvir quem mais estudou a matéria e possamos tomar uma decisão aqui tranquila. Senhor presidente, eu não vou precisar de mais tempo, eu vou encerrar. E o vereador Anderson Florencio, eu peço até que o Anderson possa até dirigir e discutir a matéria e a gente inverte a posição. O que eu posso dizer é que o parecer do vereador Carlos Gueiros está absolutamente incompatível com a Constituição Federal de 1988, porque não leva em consideração o que está disposto no artigo 22. Então, muito obrigado, senhor presidente.